Oi, oi, pessoal. Eu sou Sizue Ito e hoje eu estou aqui atrás dessa pilha de livros, aliás, duas pilhas de livros, para falar para vocês o que eu li no mês de maio e o que eu pretendo ler no mês de junho. Vamos começar essa missão aqui de falar sobre os livros lidos. Eu não vou me demorar sobre eles, senão vai ficar um vídeo extremamente longo, então vou passar rapidinho e depois me comprometo com vocês de tentar fazer resenhas ou resumos no Instagram, coisas assim. Vocês me acompanhem, por favor. Pode curtir esse vídeo também, porque ajuda a gente. Pode me seguir lá no Instagram, porque lá eu também posto fotos, resumos dos livros, informo sobre tudo que eu tô lendo. Portanto, vamos começar, porque tá na hora. O primeiro livro que eu li em maio foi Medeia, de Eurípides. Esse livro, na verdade, uma peça de teatro, foi encenado em 431 a.C. Eu adoro ler peças teatrais e isso aqui, gente, foi lido em apenas uma tarde, em algumas horinhas, e é uma história fenomenal, pesada, densa, poderosa. Não tenho nem o que te dizer sobre isso, vocês precisam ler. Tem filme, eu assisti inclusive o filme, também muito forte. Enfim, quem não conhece a história de Medeia? Quem não conhece, escreve aí embaixo, eu faço uma resenha só sobre essa peça aqui, porque vale muito a pena e é um super clássico. Um outro livro que eu li e que vocês já estão sabendo dele é O Deserto dos Tártaros. O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, é um livro que já é clássico da literatura italiana. Ele foi lido por mim, pelo Guilherme e pelo Gerlan, e a gente já gravou uma resenha, um bate-papo aqui com vinho, uma delícia, já postei no canal, então acho que vale a pena você assistir. Caso você se importe com spoilers, é melhor manter a distância, fique longe, porque lá a gente fala as nossas impressões, a gente discorda, a gente concorda. Eu achei um livro um pouco lento, mas é uma história muito introspectiva. Fala do Giovanni Drogo, que é um oficial que é mandado para um forte e lá ele fica pensando se ele deve permanecer ou se ele volta para a vida na cidade, e os anos vão se passando. Então ele fala muito sobre o tempo, sobre perspectivas, sobre sonhos, projetos. É um livro muito importante e muito interessante, vale muito a pena. Outro livro, e aí eu vou dizer que foi uma das boas leituras do mês de maio, foi Na Casa dos Sonhos. Este livro aqui esteve na hype nos Estados Unidos o ano passado e chegou aqui no Brasil entre abril e maio. Eu já comprei no lançamento, porque eu estava louca para ler, porque fala de uma temática que a gente pouco vê. Fala sobre violência, né, abuso entre casais homossexuais. Esse livro conta a história que é autobiográfica da própria Carmen Maria Machado, que aparentemente teve um relacionamento abusivo com uma mulher com quem ela foi casada, né? Ela viveu junto, e aí aqui nesse livro ela conta essa relação. E a gente tem pouco contato com histórias de relacionamentos abusivos entre casais homossexuais, especialmente casais lésbicos, né? Então eu nem tinha tido acesso, nunca tinha visto uma história semelhante a essa. Então foi uma experiência muito interessante de aprendizagem para mim. E honestamente, assim, não me pareceu muito diferente de um caso de violência qualquer, né? Para mim é bastante semelhante, é particular, porque qualquer história tem suas particularidades, mas foi muito interessante ter visto isso, e ela traz pela perspectiva
desse tipo de casal, né? Eu achei muito legal, acho que vale muito a pena todo mundo ler um livro como esse. Sem contar que é uma delícia de ler, tem uma narrativa muito diferente, muito especial, eu adorei, amei. Assim, recomendo imensamente. Se tiver interesse na resenha, gente, só comentar aqui que a gente fala um pouco mais sobre ele. Um outro livro que eu já li no finalzinho do mês foi Senhores do Orvalho. Esse livro aqui é um outro que nós lemos juntos para o projeto Nós Três em Resenha. E eu vou gravar ainda a resenha junto com o Guilherme e com o Gerlan. Esse livro aqui é de um autor haitiano chamado Jacques Roman. Esse livro maravilhoso é da Carambaia. Olha que lindeza de obra, né? E eu, gente, eu leio, eu grifo, eu colo post-it, eu faço isso mesmo, até nos da Carambaia. Tem gente que poderia me trucidar por isso, mas é isso, é assim que eu me relaciono com os meus livros. Livrão, não vou falar muito porque a gente ainda vai gravar resenha sobre ele. E o livro que eu li em psicologia foi O Adolescente e o Outro, de Sônia Alberti. Esse livro aqui é da Zahar. Eu até comprei num sebo sobre psicanálise para a adolescência, né? Que é um tema que eu tenho estudado bastante. Gostei muito dessa obra, gostei muito desse livro e tem sido já muito útil para mim. Eu li dois textos, duas obras de Freud que estão contidas nesse trabalho aqui da Companhia das Letras, que é a coleção que eu tenho. E, para finalizar, tudo que eu li no mês de maio, eu li 2 HQs. Gente, que experiência deliciosa. Tô lendo Julia Kendall, que é uma HQ italiana. O roteiro é de Giancarlo Berardi. E ela foi originalmente escrita e publicada na Itália em 1998. Eu tô adorando, li a 1 e a 2. Vou ler, tipo, 2 por mês para poder guardar um pouquinho, né? Que senão eu leio tudo de uma vez só. Então, essa história aqui, ela é sequencial. Parece que 1, 2 e 3 são sequências da mesma história e depois alguns têm sequência e outros são histórias únicas em uma única revista, né? Mas o traço é muito bonito, né? É a história de uma criminóloga, né? A Julia Kendall é uma criminóloga, então ela tenta identificar criminosos pelo perfil. Então tem uma pegada também psicológica interessante, né? Nas revistas. Deixa eu te mostrar nos enredos, nas histórias. É bem interessante. E eu tô amando essa experiência. Eu nunca li HQs nem quando eu era criança. Não tive essa experiência. E agora é a primeira oportunidade. E eu queria muito isso, porque às vezes a gente está muito cansado, está com a cabeça muito cansada, não quer ler uma coisa muito densa. Aí a gente parte para uma história assim, uma coisa mais rápida, mais lúdica. Não que seja uma história leve, né, gente? Porque tá falando de crime, de homicídio, é pesado. Mas é mais divertido, assim, é uma experiência de leitura diferente, né, do livro. E eu tô gostando muito. Então foi isso o que eu li em maio. Foram 9 obras, sendo dessas 9, 2 HQs, 2 textos. E os outros foram livros. Então, portanto, né, 5 livros que foram esses aqui. Os livros lidos em maio. Ok? Então, vamos partir para o que a gente pretende ler em junho? Em junho, eu já começo lendo esse livro aqui, Karen. É um livro português, é um romance de Portugal, da Ana Teresa Pereira. Ela foi vencedora do Prêmio Oceanos, é um prêmio importante em Portugal. E conta a história de uma mulher que a gente não sabe se ela está delirando ou se ela realmente está
vivendo uma situação em que estão enganando ela, né? Então, tem uma questão assim com a loucura, com a sanidade importante, e eu estou achando o livro bastante interessante, já até estou finalizando a leitura já, porque eu comecei no finalzinho do mês de maio e hoje eu já devo concluir. Estou gostando bastante, eu já tinha ele aqui em casa e uma amiga recomendou, já estou no finzinho porque é um livro, é uma novelinha, né? Um livro bem curto, tem 117 páginas e aí eu posso vir falar dele para vocês. O livro Senhores do Orvalho, que eu vou fazer a resenha junto com os meninos, né, do projeto Nós Três em Resenha, esse livro tem muita relação com a seca, né, com a questão rural, com a seca, com a fome, com a pobreza. E aí, por isso, eu resgatei Vidas Secas da minha estante e devo ler, né, pretendo ler antes que a gente faça a gravação da resenha de Senhores do Orvalho, para que eu tenha uma memória de Vidas Secas e possa fazer uma relação entre as duas obras. Eu vejo bastante relação e por isso eu recuperei esse livro aqui para fazer essa leitura de Graciliano Ramos. Um outro livro que eu vou continuar a leitura é esse livro aqui, As Bruxas. Esse livro, ele é um livro de não ficção, conta a história de Salem, das bruxas de Salem. É uma história em que eu já li até 72 páginas dele. Tô lendo devagar, não tô lendo muito rápido, porque é uma história bastante densa, bastante pesada, forte, que envolve uma situação também que começa com uma histeria de duas adolescentes, né? E que isso é reproduzido pelas outras adolescentes da cidade. E a cidade acaba fazendo uma interpretação de bruxaria que era muito conveniente para aquela comunidade e tinha muito a ver com a cultura da época. E aí virou o que virou. Ainda tem muita coisa para eu ler, né? O livro tem mais de 300 páginas e eu devo seguir na leitura desse livro ao longo do mês de junho. E eu acho essa história bastante interessante e tem também esse viés psicológico, né, em torno do livro que me interessa bastante. No meu projeto com a Angelita, que é o projeto Literariamente, que a gente faz a leitura de um livro e depois faz uma discussão com olhar psicológico, nós vamos ler Memória do Subsolo esse mês. De Dostoiévski. Eu já até iniciei a leitura, estou na página 28, mas eu dei uma paradinha para pegar uma outra coisa. Mas aí vou retomar, porque ao longo do mês de junho eu e a Angelita vamos gravar o nosso papo, que é sempre muito produtivo e muito delicioso. Eu aprendo demais com a Angelita. Então, o livro do mês de junho, do Literariamente, é esse aqui, dá tempo de vocês lerem para participar com a gente. Eu separei as minhas duas revistinhas da Julia Kendall, número 3 e número 4, para ler em junho, que eu tô assim economizando, só vou ler 2 por mês. E eu já comprei até as 6, então eu vou comprar devagarinho para eu não perder os lançamentos aí dos números, para não me faltar nenhum. E no mês de junho eu vou ler mais 2. E para o projeto Junto com os Meninos, Nós Três em Resenha, a gente deve fazer 2 vídeos esse mês de junho. Além do Senhores do Orvalho, que já foi lido, a gente deve fazer a gravação do vídeo também deste livro aqui, Araceli, Meu Amor, que é um livro de 1976, do José Louzeiro. É uma história muito forte, uma história muito famosa, né, de um crime horrível ocorrido aqui em Vitória, onde eu vivo, no Espírito Santo.
Então, a gente vai fazer a leitura. Nós compramos esse livro aqui no sebo, nós três, e a gente vai fazer a leitura desse livro e recuperar essa história que deixou essa mácula, né, na história, né, do Espírito Santo. É um crime que não foi desvendado e nem houve a punição que deveria ter sido feita aos criminosos. Mas, enfim, nós vamos ler esse livro e até o final do mês a gente vai gravar a resenha juntos. E para finalizar, eu fiz, gente, a pessoa já não tem muito o que fazer, né? O que eu fiz? Eu fiz a minha inscrição no clube de leitura da Gabriela e do Karnal. A pessoa não tem juízo. E aí, por quê? Porque eu queria sair da caixinha, gente. Eu queria ler coisas diferentes e queria estabelecer Gabriela Prioli e Leandro Carnal. E eu queria estabelecer um diálogo diferente sobre outros tipos de obras. E aí, o livro do mês de junho, que a gente fará a leitura no clube, é esse aqui, Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Tá? Esse livro, eu já comecei a ler, a pessoa já começa a ler tudo, né? A pessoa lê muitos livros simultaneamente, a pessoa aqui. Então, assim, tô super entusiasmada porque eu vou começar a fazer leituras de coisas fora da minha zona de conforto. Então, gente, é uma pilha generosa que eu tenho aqui e vai entrar alguma coisa da psicologia aqui certamente, tá? Esperem e verão. E torçam por mim, porque tem coisa aqui pra caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 livros, sendo que 2 são 2 revistas. Então, são 7 livros, 6 livros, né? A pessoa é ruim de matemática, hein? São 6 livros, 2 HQs. Mas aqui ainda deve entrar alguma obra da psicologia. É isso aí, gente. Então, falamos sobre o que foi lido, falamos sobre o que pretendo ler. E agora é só acelerar e seguir. Tomara que vocês consigam fazer as leituras pretendidas por vocês também. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.